texto bastante conhecido, que já repetimos várias vezes aqui, que é um texto que precisa estar na ponta da língua, na mente e no coração de cada cristão, que é João 3,16. Podemos falá-lo novamente de uma forma bastante forte, de tal forma que até os vizinhos escutem. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu vou trabalhar um pouquinho a questão da vida do Messias, e eu acho que é até interessante vocês irem anotando esses textos, se bem que nós vamos estudá-lo nas células e também durante a semana nós enviamos a mensagem que está sendo gravada, mandamos para o e-mail de todos vocês. Mas são textos, e é interessante a gente entender esta questão do Natal. A primeira pergunta é o seguinte: aonde estava Jesus antes do Natal? Aonde estava Jesus antes do Natal? Então, o primeiro tópico nosso é quanto à pré-existência de Cristo. Digam comigo, pré-existência de Cristo. Pré-existência de Cristo. É importante, todos nós já sabemos, mas nós vamos fundamentar biblicamente. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, antes que os homens fossem criados, Jesus já era. Esse Jesus já era num sentido positivo. Jesus já existia. Jesus já estava. Antes da criação de qualquer coisa, antes de tudo, Jesus já era. Quando o mundo estava sendo criado, ele estava lá. A primeira menção antes da criação da raça humana está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: disse Deus, façamos o homem à imagem e semelhança. Façamos o homem à imagem conforme nossa semelhança. Não disse Deus, faça, mas façamos, porque aqui já está inclusa a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos. Lá em Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 29, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o arquiteto, dia após dia, eram as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Mesmo no Antigo Testamento há muitos textos. Eu selecionei apenas alguns que falam da pré-existência de Cristo. Mas um clássico do Novo Testamento está no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu me lembro que uma ocasião estava chegando uma senhora na igreja, se convertendo, e ela disse que havia uma seita que ia à casa dela e queria estudar a Bíblia com ela. Era uma seita herética e herege,
queria, e queria estudar a Bíblia com ela. E essa seita não crê que Cristo é o Messias, que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. E ela falou: pastor, no dia que eles forem na minha casa, o senhor vai lá? Eu disse: não, não vou. Não vou porque eu não gosto de discutir, não vou discutir. Se você quiser, eu vou lá ensinar a Bíblia, mas para discutir eu não vou. Mas uma bela tarde eu estava em casa, no escritório, e esta irmã me telefonou: pastor, eles estão aqui, não querem ir embora, o senhor pode vir aqui? Eu não podia abandonar. Eu fui para lá, peguei o livro que eles chamam de Bíblia, da própria seita deles, fui, e no próprio livro deles, que eles chamam de Bíblia também, eu peguei, começamos a estudar, e chegou um momento que eu peguei esse texto. Na Bíblia deles, no livro deles, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo é Jesus. Mas não é bem assim. Era de Deus, mas não é que seja Deus. Eu falei: não era bem assim? Não. Então preste sua Bíblia aqui. Posso rasgar essa folha aqui? Não. Eu falei: se não é assim, o que você vai querer na sua Bíblia? O texto está claro. No princípio era o verbo, que é Cristo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo existiu antes de aparecer aqui na terra. Antes de aparecer aqui na terra, ele já existia. Este é o primeiro tópico. Mas nós temos muitas profecias no Velho Testamento que já anunciavam a vinda do Messias. Vamos ver apenas alguns textos. Números capítulo 24, versículo 17, diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Está lá no Antigo Testamento. Vocês vão ver, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel. Subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Está falando da vinda do Messias. Vocês vão ver, mas não é para já. Antes disso, vocês vão ver uma estrela. Todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus, e a história do nascimento de Jesus faz parte da estrela que guiou aqueles que o procuravam. O profeta Daniel já dizia também do nascimento do Messias. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 2 semanas, as praças e as tranqueiras se edificaram, mais em tempos angustiosos. Deu até o prazo, o tempo, quanto tempo demoraria. O profeta Miqueias, 783 anos antes de Cristo, ele dá um detalhe sobre o lugar aonde o Messias nasceria. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde o dia da eternidade, antes de tudo, já havia sido pensado nisso, que nasceria onde? Belém Efrata, 738 a.C. O profeta Zacarias profetizou 500 anos antes de Cristo, e ele profetizou detalhe, por exemplo, da venda de Jesus por 30 moedas. Estão lembrados da história de Judas?
Zacarias 11:12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. O mesmo profeta Zacarias anunciou como que seria a entrada, seria uma entrada triunfal do Messias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Tudo isso vocês estão lembrados de como que Jesus entra em Jerusalém, montado numa jumenta. É tão explícito que fala, num jumentinho, filho de uma jumenta. Um jumentinho, filho de uma jumenta, cujo jumentinho nem dele era emprestado. Esse mesmo profeta disse que o Messias seria abandonado pelos seus discípulos. Zacarias 13:7. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Recentemente preguei sobre isso. Os irmãos se lembram que no dia da crucificação de Jesus, aqueles que não eram muito de perto chegaram, os que eram mais apegados ficaram de longe, não acompanhando-o de longe. Agora há uma frase que todos nós conhecemos quando da morte de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi dito por Jesus, mas 1000 anos antes do nascimento de Jesus já havia sido profetizada essa frase. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Nesta mesma ocasião, houve a profecia de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Também preguei sobre isso recentemente, que antes de terminar a tarde, os soldados foram lá e não podia passar das 6 horas. Se chegasse até próximos das 6 horas e aqueles que eram crucificados não tivessem morrido, eles quebravam os ossos para apressar a morte. Mas no caso de Jesus, eles chegaram, Jesus já estava morto. Por quê? Para cumprir a profecia. Salmo 34, versículo 20, dizia assim: preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. Eu sei, queridos, são muitas informações, eu vou enviar isso para vocês, mas é importante que nós entendamos que as coisas das Escrituras e acerca de Jesus não aconteceram por acaso. Aqui está hoje, nós contamos uma história que aconteceu, mas nós estamos lendo história que aconteceria, e de fato aconteceu. O mesmo profeta dá um detalhe também. Vocês estão lembrados, 1000 anos atrás, antes de Jesus, mas vocês estão lembrados que Jesus, quando está sendo crucificado, ele pede água. E o que levaram para ele no lugar de água? Vinagre. Então veja bem, Salmo 69, versículo 21 diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. 1000 anos antes, o profeta Isaías, ele fala muito sobre a vida de Cristo. 800, 700, 800 anos antes de Jesus. E lá no capítulo 7, versículo 14, ele fala algo também importante. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem, digo comigo, a virgem,
que se chamava Maria, conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então veja bem, 700 anos antes de Cristo, o profeta já profetizava que da virgem nasceria o Messias. O mesmo profeta, no capítulo 60, versículo 6, ele fala dos presentes que os reis levariam ao Messias. E diz assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão o quê? Ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Isaías 53, 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve à sua morte. Aonde que Jesus seria sepultado por ter sido crucificado? Fora dos muros, lá entre os malditos, entre os crucificados. Mas houve um homem rico, pegamos recentemente também, que cedeu o seu túmulo novo, sem que ninguém tivesse usado, e ele foi sepultado junto aos ricos. Deram lá para ele, ele seria sepultado como um desprezado, mas foi sepultado junto com os ricos. Há uma profecia do profeta Amós, 800 anos antes de Cristo, sobre o que aconteceria no dia da crucificação de Jesus. Amós, capítulo 8, versículo 9, diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o sol, que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Está dizendo que na hora da crucificação, o céu então se tornaria em escuridão, o sol se poria e tornaria-se noite. Os irmãos se lembram do relato da crucificação de Jesus, que isso aconteceu. Muito bem. Não dá para passar todos os textos, mas embora eu tentasse resumir, você já tem aí bastante informação. E o Novo Testamento? O que diz da pré-existência do Messias? João capítulo 8, versículo 8 diz assim: respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles se pegavam muito a Abraão, e ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Já existia antes mesmo de Abraão. João 17, versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti. Quando? Antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele já estava junto com o Pai. João capítulo 16, versículo 28: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Apocalipse 13, versículo 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Efésios 1, 4:
porque eu sei que vocês já decoraram todos. Então só mais isso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito bem, queridos. Por esses textos, é claro que eu apenas selecionei alguns, mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, mostrando-nos que a crucificação de Jesus foi apenas uma manifestação daquilo que já havia sido feito antes da criação. Essas afirmações, então, elas são claras e devemos aceitar o ensino bíblico de que Jesus Cristo viveu anteriormente no céu. A vinda de Cristo não foi um quebra-galho, não foi para alguma coisa de última hora e eu fiz os homens, eu criei os homens, e agora eles pecaram, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Não! Antes da fundação do homem, a Trindade já havia decidido, já sabia que o homem pecaria e já sabia como iria resolver essa questão através da vinda do Messias. Por que Jesus veio ao mundo? Volto a dizer, Deus, na sua onisciência, sabia que o pecado entraria no mundo. Então, por amor, Ele elaborou o plano da salvação, que consistia em vir a este mundo e morrer em nosso lugar. Não foi um plano de última hora, não foi um quebra-galho, não foi o que a gente faz agora. Deus, na sua onisciência, Ele já sabia. Ele já sabia que o homem pecaria e já decidiu também, antes mesmo de criar o homem, como que Ele resolveria essa questão por meio de Cristo Jesus. Então esse plano foi elaborado na eternidade, antes de que qualquer coisa fosse criada. Está claro? Isso, queridos, parece tão simples, mas ele é extremamente importante que nós entendamos isso. O amor de Deus para conosco está antes mesmo de que pecássemos. Ele já havia nos amado. Resolveria essa questão por nós. É por isso que nós lemos lá do apóstolo Pedro, declarando que o Cristo, como um cordeiro sacrificial, era conhecido desde antes da fundação do mundo. Antes de Cristo vir, os profetas já falavam sobre isso, do sacrifício de Jesus. Então, foi na cruz. Por quê? Por que na cruz? Porque na eternidade, quando existia apenas a Trindade decidiu pela vinda de Jesus. Então, este Natal que nós comemoramos hoje, que já aconteceu, os profetas e os nossos irmãos do Antigo Testamento comemoravam pelo que haveria de vir. Então nós somos até mais privilegiados. E para nós hoje é até mais fácil comemorar o Natal, e é mais fácil ter fé, porque nós comemoramos e nos alegramos pelo que já aconteceu, e os nossos irmãos do Antigo Testamento festejavam pelo que iria acontecer. Então a cruz de Cristo era a única maneira de nos resgatar e nos redimir dos nossos pecados. Na cruz, Ele nos substituiu. Por isso, a sua morte, teologicamente, é chamada de substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Ele foi crucificado a nossa crucificação. Ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz era nossa, aquela morte era nossa, aquela coroa era nossa,
foi uma morte substitutiva. Queridos, eu estou lendo bastante hoje a Bíblia, para que não fique assim. Esse é o entendimento da Shalom, esse é o entendimento do pastor, mas que fique claro que esta pré-existência de Cristo é bíblica. E eu quero ler mais um texto de Isaías, no capítulo 53, os versos 5, 6 e 7, diz assim. Isaías escreveu isto cerca de 700 anos antes de Jesus. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quando Isaías escreveu, ele já havia sido, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido? Não, ele está profetizando. Ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, queridos, por esses textos todos que nós lemos, da pré-existência de Jesus, de que Jesus viria, de que nasceria aqui na terra e que morreria por nós, mostra, prova-nos que apesar da nossa rebeldia, ele nos amou. Quando ele fez o homem, com todo amor, colocou aqui. Quando o homem o abandonou, ele poderia ter dito assim: olha, eu fiz vocês, num lugar especial os coloquei, vocês tinham acesso a mim diretamente, mas vocês optaram por me desobedecer, optaram por pecar. Agora o azar é de vocês, o problema é de vocês, se virem, estão perdidos. Mas o amor dele para conosco foi, é e será tão grande, que ele toma então a iniciativa, ele vem até nós, cumpre as profecias e morre na cruz em nosso lugar. Não que merecêssemos, nos amou, não porque merecíamos, mas por puro amor, ele veio, nasceu, morreu no nosso lugar. Então, queridos, é por isso que eu digo, Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus, e o nascimento, a vinda de Jesus até nós, é um ato de amor. Foi somente por amor. Eu às vezes brinco dizendo o seguinte: eu dou graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, depois de tudo que os homens aprontaram, eu ia dizer: ah, vocês não têm chance, ah não, eu fiz com tanto carinho, aí eu cuido de vocês, amei, protegi, fui num lugar muito especial, e vocês decidem virar as costas para mim. Ah não, tchau, sem bênção ainda, não é? E não dá, tal. Mas Deus é Deus de amor. Apesar de tudo que o homem faz, continua fazendo, ele veio por um gesto de amor. Por isso, queridos, que esse texto de João 3 é o texto central, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e viveu conosco, e Cristo um dia voltará
amam e gostam de estar juntos. Aqueles que têm famílias grandes e depois a família vai aumentando, um filho vai para cá, outro para lá, como que a gente faz? A vontade é estar com todo mundo, agregar todo mundo, sabe? Isso vem do coração do Messias, que Ele nos ama de tal maneira que, além dele ter vindo, nascido, morrido, ressuscitado, Ele quer comemorar o Natal eternamente conosco. E Ele diz em João 14, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse amor de Cristo, ele é tão grande, que é Ele quem toma a iniciativa. Nós só amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós não estamos aqui por livre e espontânea vontade, nós estamos aqui constrangidos pelo amor de Cristo. Ele nos amou e Ele nos atrai com o seu amor. E o amor dele é tão grande que fala: olha, eu vou para junto do Pai, mas é o seguinte, eu não quero ficar lá e vocês aqui. Um dia eu voltarei e eu vou levar vocês para que nós estejamos eternamente juntos. É interessante que quem precisa de Jesus somos nós. Nós que precisamos de Jesus. Mas é Ele que toma a iniciativa de vir até nós, de procurarmos, de amarmos, de querer estar conosco. É um absurdo, queridos. Eu não consigo entender como que pessoas ainda hoje rejeitam tão grande amor. E eu disse no domingo passado, talvez você possa dizer assim: eu nunca rejeitei, eu nunca disse não. Mas quando nós não dizemos sim, em outras palavras, nós estamos dizendo não. Essa história de quem cala consente é relativo. Aqui para Jesus, enquanto nós não dizemos sim para Jesus, nós estamos dizendo não. O que fazer com tão grande amor? Há um teólogo britânico que morreu em 1963, C.S. Lewis. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar dele. Ele foi o autor da famosa série As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Creio que muitos aqui já ouviram falar sobre as Crônicas de Nárnia. E ele disse o seguinte: quando você pensa em Cristo, você tem três possibilidades. Ou Cristo é um mentiroso, ou Cristo é um lunático, ou Cristo é realmente o Filho de Deus. Se Jesus não foi quem Ele disse ter sido, Ele é um mentiroso. Se Cristo pensou que Ele foi quem Ele não foi, então Ele é um lunático. Mas se Cristo é de fato quem Ele disse ter sido, então Ele é o Filho de Deus. Três possibilidades. Não há meio termo a respeito de Cristo. Ou Ele é quem Ele disse ter sido, ou então a igreja cristã esteve totalmente equivocada todo esse tempo. Acreditou no mentiroso. Se não crermos que Cristo é quem Ele disse que é, então nós estaríamos crendo num Cristo mentiroso. Ou Ele é digno de adoração, ou então devemos rejeitá-lo. Não podemos tê-lo
como meio termo, um profeta, um sábio, alguém que fez algumas coisas, mas não fez tudo completo. Há várias seitas que, além de Cristo, apresentam outros nomes que vieram para completar o que Cristo não fez. Há um comediante, ator famoso aqui no Brasil, que está produzindo um filme, pelo menos eu li um comentário sobre isso, que ele está preparando um filme sobre alguém que vem e dá lá um nome para completar o que Cristo teve vontade de fazer, mas não conseguiu. Esse mesmo comediante e autor, ele é um devoto, fez sacrifícios por aí todo, não vou dar muitos detalhes, que vocês já estão chegando lá. Mas tudo bem. O que isso quer dizer, queridos? Que muitas pessoas dizem acreditar em Cristo, mas não o Deus encarnado. Eu já falei para vocês, quando eu fiz o seminário, para ser consagrado pastor, tinha que fazer a exegese de um texto bíblico, pegar o original, traduzir, tinha que fazer um sermão de prova e tinha que fazer também uma tese, hoje chama-se de monografia, a respeito de um assunto. E naquela ocasião estava muito em moda filmes, músicas a respeito de Jesus Cristo. Haviam vários filmes, peças de teatro, e eu fui conversar com esses cantores todos, né? Esse pessoal que estava fazendo teatro também. E eu me lembro que eu fui conversar, talvez aqui poucos se lembram, mas fazia uma peça que chamava-se Missa Negra, Armando Bólios, Missa Leiga, Missa Leiga, Armando Bólios, já é falecido. E eu fui lá no camarim entrevistá-lo e eu perguntei para ele a respeito de Jesus. E ele falou de Jesus. Falei, e Jesus Cristo, o Deus que se fez homem? Sobre isso eu não quero falar. Isso é questão de religião e eu não me meto, eu não entendo disso. Fui conversar também com Antônio Marcos, um cantor que também fez muito sucesso na década de 70 e ele cantava sobre uma música a respeito de Jesus Cristo. Fui lá na Brigadeiro Luiz Antônio, no escritório dele, entrevistá-lo, e da mesma forma ele falou de Jesus. Quando eu perguntei para ele sobre Jesus, o Deus que se fez homem, disse, não, isso é questão de religião, eu não quero falar sobre religião. Então, queridos, muitas pessoas comemoram o Natal, falam de Jesus, mas se nós não entendermos, não aceitarmos, não crermos que Cristo é o Deus que se fez homem, aí nós estamos enganando a nós mesmos. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar para que se comemore o verdadeiro Natal do Messias. O Deus que se fez homem, aquele que era e que é o que disse que era e que é. Hoje nós temos aproximadamente 7 milhões de habitantes no mundo. Desculpe, 7 bilhões de habitantes no mundo. E milhares de religiões. E cada uma delas apresenta o seu Deus, o seu Cristo, o seu Salvador, alguma coisa parecida. Mas nós precisamos fazer uma distinção entre religião e cristianismo. Religião tenta ligar o homem a Deus, religar-lhe. Então muitos que tentam ligar, aproximar o homem de Deus. A grande diferença entre religião e cristianismo é que a religião tenta aproximar o homem de Deus, e o cristianismo é Deus ligando-se ao homem, é Deus vindo ao homem, é Deus buscando o homem, é Deus reconciliando o homem consigo mesmo, é Deus vindo ao encontro do homem. Isto faz uma grande diferença, porque dentro da religião, deste religar, nós nunca
nós mesmos, chegarmos a Deus. Este pecador nunca chega ao santo por si mesmo. Nós só chegamos ao santo quando o santo vem até nós. Nós só chegamos a Deus quando Deus chega até nós. Nós só nos ligamos a Deus quando Deus se liga a nós. Nós só nos unimos a Deus quando Deus se une a nós. Então esta é a grande diferença do Natal. O Natal não é quando as pessoas ficam mais tementes, chegam até mais a Deus. Não, o Natal é quando nós nos lembramos que o Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos homens, e apesar dos nossos pecados, Ele nos amou, nos ama e vem até nós. É Jesus até nós. Só comemora o verdadeiro Natal quem entende que foi um gesto de amor do santo em favor do pecador. É interessante até que a gente entenda o seguinte, eu já estou terminando. Cristo não é nome. Cristo não é nome. Cristo é título. O nome é Jesus. Jesus Cristo. Jesus o nome, Cristo o título. É o prometido. O propósito do prometido, diante do qual todo o joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará para aceitá-lo, ou no mínimo para reconhecer, pois era e nós não o reconhecemos, mas vai reconhecer e se dobrar diante deles. Queridos, a nossa palavra nesta noite é a respeito do Natal. O Natal é um gesto de amor. Natal é quando nós entendemos o amor de Cristo para conosco. Sabe que se não fosse a questão comercial, seria muito interessante até mesmo este gesto de presentear alguém nesse período de Natal. Uma demonstração de amor, não é? Uma demonstração de carinho. Seria interessante se não fosse a questão comercial. O problema é que muitas vezes se dá esperando alguma coisa em troca. Se dá alguma coisa mais pensando no que eu vou ganhar com isso. Mas como é um gesto de amor, e realmente é por isso, inclusive, mesmo que as pessoas não entendam, e nem mesmo às vezes aceitem a Cristo, tem um coração mais quebrantado. Embora digamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é quando nós comemoramos, a gente percebe que nesta época as pessoas estão mais amorosas, querem ajudar outras pessoas. Por quê? Porque há um espírito, o espírito do amor, porque Jesus Cristo veio até nós por um ato de amor. Natal é um gesto de amor de Deus para conosco. E nós devemos reproduzir isso, responder este gesto de amor para com Jesus e para com o próximo. Eu creio, queridos, que nós entendendo isso, nós vamos comemorar o Natal. E vamos comemorar o Natal de uma maneira diferente. Temos muito que festejar, mas só fará sentido se o nosso amor para com Jesus for sincero, real, verdadeiro. Aí sim faz sentido a comemoração do Natal. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou mandar para vocês essa mensagem por e-mail. Quem não está recebendo meus e-mails, depois ali passa para o Silvano o seu e-mail. Eu vou mandar para que você leia, estude, saiba comemorar, explicar para os seus amigos e criar uma oportunidade para quando você estiver com os familiares, possam explicar que o Natal é um gesto de amor de Deus para conosco. Vamos nos colocar em pé e vamos repetir, mas de coração, não apenas com a boca, mas com o coração. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus, eu nem sei expressar direito, mas
Eu quero dizer que eu sou muito grato, agradecido, reconhecido pelo teu amor para comigo. Não merecia e não mereço, mas o teu amor, olhando para mim, se importando para mim, por mim, olhando para cada um de nós, vendo nosso estado miserável, destinados ao inferno, à perdição, mesmo nós estando vivendo de forma errada, pecaminosa, distante do Senhor, virado as costas para o Senhor se importou conosco, habitou entre nós, veio morar aqui, padeceu, foi cuspido, humilhado, desprezado, mas subiu naquela cruz, que era minha, que era dos homens, substituindo-nos naquela morte trágica. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou isso no meu coração e eu creio. Os meus irmãos e as minhas irmãs aqui creem nessa verdade, dizendo amém. Amém. Os meus irmãos e as minhas irmãs creem na verdade, nessa verdade, dizendo assim seja. Amém. Amém. Então, querido Deus, eu quero te pedir que tu use-nos, ó Deus, para também transmitir esta verdade a tantos que estão comemorando o Natal sem saber exatamente o significado. Ajuda-nos, quando estivermos com os nossos amigos, com os nossos parentes, a demonstrar o amor de Deus para com essas pessoas. Que esta mensagem cale no nosso coração profundamente, mas que não fique calado na nossa boca, que nós falemos e anunciemos o Cristo que veio substituir-nos no Calvário. Obrigado por esse tão grande gesto de amor. E agora pode olhar para mim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja sobre todos nós, e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Hoje é Natal, porque Jesus Cristo já nasceu. Então, ao invés de cantarmos, nós vamos aqui mesmo cumprimentar uns aos outros, dizendo: Jesus te ama, e é por isso que Ele